Esse vídeo é oferecido por Vertical Max. Se você quer melhorar a sua impulsão, clica no link da descrição. Algumas pessoas pensam que o mais importante é marcar pontos, mas grandes jogadores sempre encontram a maneira de causar impacto, seja pelo seu jogo defensivo, pelo seu QI de basquete ou pelo seu talento natural em liderar. Salve manos e minas do Basca, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. E quando a gente vai falar dos melhores jogadores de todos os tempos, raramente a gente cita aqueles que têm uma média abaixo dos 20 pontos, pois a gente criou esse consenso, onde somente os cestinhas podem estar nesse patamar. Mas a verdade é que grandes lendas da NBA que hoje estão no Hall da Fama, ou que têm indicações para receber a maior honra que um atleta pode ter, encontraram uma maneira de escrever os seus nomes na história, por outros fundamentos desse esporte que não se limita somente a pontuar. Galera, eu já vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo, porque isso dá uma moral para o nosso trabalho e também torna o conteúdo de basquete cada vez mais relevante aqui no Brasil. E se você for novo por aqui, aproveita e já se inscreve para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Vila e no mundo do basquete. Sem mais enrolação, solta a vinheta. Steve Nash não é somente um dos melhores armadores da sua geração, mas sim um dos melhores de todos os tempos. Ele era aquele clássico armador da NBA, que sempre prezava encontrar seus companheiros livres para finalizar as jogadas. E essa sua visão e leitura de jogo era fora do comum. E por mais que ele não seja um cestinha, ele faz parte do seleto grupo dos 50, 40 e 90. Este clube, para quem não sabe, são dos jogadores que tiveram uma temporada médias iguais ou superiores a 50% do aproveitamento de arremessos em quadra, 40% ou mais em arremessos de 3 pontos, 90% ou mais nos lances livres. E só fazer parte desse grupo tão seleto não bastou para ele. Afinal, ele é o recordista tendo 4 temporadas com essas médias. Mesmo ele não sendo cestinha e tendo médias nas suas melhores temporadas aí de 18 pontos por partida, ele chegou a registrar sua maior pontuação em um único jogo de 42 pontos. Dá um pouco de água, amor. Rapaz, se liga no copo que eu ganhei do inscrito aí do canal. Só agradece meu mano Nídio. A água fica muito mais saborosa, com um gostinho de derrota do Celtics nos playoffs. Outro clubinho bem reservado que ele faz parte são dos jogadores que conquistaram o prêmio de MVP por 2 anos consecutivos. Isso aí mostra pra gente, galera, que o prêmio de MVP ele não é dado para o cestinha da temporada, como muitos aí estão achando. Manu Ginobili está entre os melhores sexto homens da história da NBA, isso se ele não for o maior. O argentino era uma extensão do técnico Greg Popovich em quadra e conseguia executar com maestria todas as funções táticas que era dada para ele. Manu Ginobili, mesmo vindo do banco, conseguia ser um problema ofensivo para o time adversário, pois ele tinha um vasto repertório de ataque. Oh, Ginobili crossover move! Oh, Manu Ginobili! Even the Laker fans erupting with... Tendo aí a sua melhor pontuação em uma única partida de 48 pontos. Fora que ele sabia como ninguém encontrar seus companheiros livres para fazer bons passes. Oh, mama! He drilled that to Fab. E como se não bastasse todo esse talento e QI de basquete, ele era um clássico alarmador que se empenhava demais na defesa e fazia com que a noite dos seus oponentes fosse bem difíceis. Ele também é tido como um dos melhores estrangeiros que já jogou na NBA. E talvez o fato dele ter conquistado o título na NBA, na Euroliga e Jogos Olímpicos reforcem isso. Outra pausa para água. Essa água fica muito mais gostosa, com gosto de 17 títulos e uma derrota agora nos playoffs. Dennis Rodman é, sem dúvida, um dos melhores defensores e reboteiro da história da NBA. E provavelmente nunca mais veremos um jogador como ele. Ou seja, aquele cara que passa 48 minutos em quadra sem fazer nenhum ponto, porém com mais de 20 rebotes no jogo. E ele entendeu seu papel como ninguém, já que ele sabia que não seria o cestinha do time, focou toda a sua energia em ser o cara defensivo do time e também dos rebotes. E foi justamente isso que ele garantiu 7 temporadas seguidas liderando a liga nesse fundamento. E esse feito aí por si só já é muito absurdo, mas quando descobrimos que por 2 temporadas ele manteve médias acima de 18 rebotes por partida, isso se torna ainda mais inacreditável. E mesmo não sendo um pontuador, ele conseguiu marcar 34 pontos em uma única partida. E esse número aí também foi um número máximo de rebotes que ele conseguiu em um único jogo.
Bill Russell é o maior campeão da história da NBA e é um dos maiores vencedores dos esportes americanos com seus 11 títulos. Não há definição de pivô mais clássico do que ele, afinal, ele era um especialista em pegar rebotes. E ele fez desse fundamento uma arte, onde ele mantinha médias impressionantes de 20 rebotes por partida, chegando a registrar em 2 temporadas médias acima de 24 rebotes por jogo. E ele se tornou um excelente defensor, sendo um grande problema para os adversários que tentavam pontuar no seu garrafão. E o seu QI de basquete era realmente impressionante. E aliado ao seu talento natural para liderar, ele se tornou o primeiro treinador/atleta de um time da NBA. Esse fato aí é pouco conhecido, mas pense nos dias de hoje, você tem um cara no time que além dele ser coach, ele também é jogador. Imagina o quão inteligente e frio você tem que ser para saber a hora de você entrar em quadro e tirar outro companheiro. E é claro que eu preciso lembrar também que ele foi o primeiro coach/atleta a se tornar campeão de um time da NBA. E o que muitos levam em consideração para tirá-lo do ranking dos melhores jogadores de todos os tempos era o fato dele ser limitado no ataque. E é claro que tem uma parcela de pessoas que ficam desmerecendo o fato dele ter conquistado seus títulos e feitos nessa época, pois dizem que não era competitivo como nos dias de hoje. Só que vocês têm que começar a levar em consideração o seguinte: ele foi o melhor da sua geração e marcou aquela época. E se a gente seguir essa linha de raciocínio, a gente vai ter que começar a tirar os pontos do Kareem Abdul-Jabbar, do Will Chamberlain e de outras lendas dessa época. Imagina se a gente leva esse conceito para outros esportes, anulando os gols do Pelé, do Maradona, enfim. Maradona, o que você tem a dizer sobre esse tipo de pessoa? Para com essa porra aí! E é por isso que eu repito, ele foi o melhor da sua geração e daquela época, e acabou fazendo história. E a gente tem que respeitar isso. O intuito desse vídeo foi justamente para abrir a mente da galera sobre o fato que você não precisa ser um cestinha para ser um bom jogador e fazer história. E que talvez a gente precise valorizar mais os jogadores por outros fundamentos que não seja apenas ponto. E falando em valorizar, eu vou pedir para você deixar o like, mano, para fortalecer o nosso trampo. E isso aí, galera, faz com que a cena do basquete fique cada vez mais forte aqui no Brasil. E se você tá conhecendo o canal agora, mano, não fica moscando, aproveita, se inscreve para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Vila e no mundo do basquete. Enfim, eu vou encerrando o vídeo por agora, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela. Falou!